Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está assistindo mais um episódio do Sossolofando e hoje com a gente aqui, análise dos Trend Topics do Twitter. Bora lá comigo. Lulu! Vamos começar então a analisar o tops dos tops dentro do nosso Twitter. E o primeiro assunto aqui que a gente tem é Bel Mal Agradecida. Bel, ela ficou muito popular no Bel para Meninas, no canal dela, e a gente teve uma discussão recentemente sobre aquilo que estava acontecendo com ela e a sua família, principalmente por várias acusações que a galera estava falando sobre os processos da infantilização da Bel, mesmo ela já tendo aí uma certa idade na adolescência, que já era preocupante. E aí a Bel ela lança um vídeo recente falando que as pessoas que estavam defendendo ela estavam exagerando. Uma das coisas que a gente tem que pensar é o seguinte: se a gente estava falando que ela estava sendo infantilizada, é muito natural que essa fala venha dela mesmo, principalmente por conta das pressões parentais. Então, se você acha que está sendo enganado, na verdade a gente tem até que repensar. Será que de fato também não foi mais uma obrigação que a Bel teve que sofrer dentro dessas relações? A outra coisa que a gente tem que pensar é o processo da infantilização, ele também é um processo que percorre as nossas vias educacionais em sentido geral. A falta de autonomia dada para crianças e adolescentes é um dos grandes problemas que a gente tem no sistema educacional brasileiro, principalmente dentro das nossas formas de resolução e integração das nossas discussões. E a gente sabe pelas nossas pesquisas aqui da nossa produção, até tem um vídeo aqui que ela fala, que ela começa a caçoar das pessoas que ajudaram ela, teoricamente. A gente sabe que nas nossas pesquisas, que a gente fez arduamente aqui dentro da nossa produção, ela até teve uma paralisação do seu canal e tudo mais, e também um afastamento dos pais. Mas uma das coisas que a gente precisa pensar de fato é: será que esse processo de infantilização ele também não ocorre dentro das outras instituições? E a outra coisa também que chama atenção é: esse processo ele está atrelado a que tipo de lógica? É a lógica do capital? É pela lógica da visualização? Vale tudo por visualização? E dentro das nossas próprias formas de organização, a problematização desse mecanismo é extremamente importante justamente para a gente começar a ter uma nova noção de infância e também de adolescência, de desenvolvimento educacional. Até porque foi como eu falei algum tempo atrás, a nossa educação ela passa por esse sistema de infantilização da criança e do adolescente. A gente precisa realmente mudar. E ainda mais dentro desse cenário que a gente vai ter a família também infantilizando a Bel, né? Vamos para a segunda aqui. O segundo assunto é sobre futebol, falando sobre o Bartomeu, que foi um dos presidentes do clube do Barcelona, e porque recentemente saiu uma notícia falando que o Messi queria sair. O futebol ele é bem mais do que apenas um esporte, ele também é um mecanismo de integração social que faz com que a gente reduza, inclusive, índices de criminalidade, principalmente em países que a gente atrela aí aquele termo de subdesenvolvidos, que a gente não gosta muito, mas tem aí esses países subdesenvolvidos ou de terceiro mundo ou em desenvolvimento e tudo mais. Por quê? O futebol é um processo de integração entre tanto a comunidade em volta quanto os aspectos de oportunidade de sonhos que são gerados. Infelizmente, a lógica do capital ela está vinculada a uma estrutura meritocrática. Essa estrutura meritocrática ela também está atrelada às formas de integração da globalização. Então, os sonhos, os desejos, a ascensão social, ela acaba pressionando, por mais que a gente não queira, os indivíduos de uma maneira semelhante dentro da sociedade. E essas pressões sociais elas são sentidas das classes mais altas até as classes mais baixas. Só que, obviamente, nas classes mais baixas, elas são sentidas de um jeito muito mais forte na associação entre o ter e o ser e o status. E o futebol talvez seja um dos mecanismos de fuga dessa associação aí de trabalho, né? Até mesmo porque a gente tem essas relações aí entre sonhos e participação. Na nossa forma terceira aqui no nosso top 3 a gente tem a hashtag levantada Maju mentirosa. E aí o que aconteceu? Existe uma disputa política entre o governo atual, entre o presidente atual Bolsonaro e a Rede Globo, né? E a gente tem aqui várias formas de relação dessas informações, na qual o presidente Bolsonaro ele ataca a Globo veementemente junto com outras formas de televisão midiáticas e tudo mais, que também fazem suporte de algumas denúncias sobre a família Marinho. E do outro lado existe uma galera que está criando todo esse embrolho dentro dessas discussões sobre Globo versus Bolsonaro, Bolsonaro versus Globo. O Bolsonaro recentemente, e na verdade desde o início do seu governo, tem uma prática muito clara de conseguir aí entrar
dentro de conflitos para se estabelecer diante do seu eleitorado. Isso não é um problema de agora. O Bolsonaro ele foi construído midiaticamente lá atrás, por programas de televisão como o CQC, como o Pânico, e que fundamentaram a sua forma de associação de imagem junto com aquilo que o brasileiro estava começando a querer gritar e começando a querer ser escutado. E esse brasileiro que a gente está falando é um brasileiro atrelado a uma área conservadora, atrelado a desejos conservadores, tanto na lei, quanto religião, quanto educação, que começou a ser representado por essa imagem do Bolsonaro. E a política dele, midiática, sempre foi a ideia do confronto. Ele constantemente está em conflito com as pessoas porque ele se mantém sendo visto, ele se mantém sendo falado, ele se mantém dentro das relações egocentradas. E obviamente que a gente também tem essa associação direta aí com a Rede Globo, que ela acaba sendo uma empresa que vai noticiar coisas com seus jornais e todas as suas ramificações, junto com outras empresas também do Brasil, só que aí acaba tendo essa disputa política e institucional brasileira com o processo de comunicação. Isso também aconteceu durante um período no Brasil chamado de ditadura militar, quando as imprensas elas não tinham liberdades para fazer qualquer tipo de associação midiática, né? E é uma coisa que a gente tem que se questionar sobre até o futuro mesmo das nossas relações de informação. Nós somos livres para falar tudo aquilo que nós queremos, nós podemos falar, qualquer notícia ela é notícia. Quais são as notícias que a gente de fato quer consumir ou não? Isso me faz até lembrar um dos processos mais interessantes dessa forma de mecanismo de comunicação das redes sociais. Que até o caso do moço que ele traficou cobras aqui em Brasília, né, no DF, para você que está assistindo de outro estado, teve um moço que traficou cobras aqui no DF. E as reportagens que a gente vinha, ela não continha a informação que ele era traficante. E tinha uma galera que se incomodava ao ponto de colocar lá na forma da publicação comentários falando ele é traficante, ele é traficante, ele é traficante, ele é traficante. Tem uma coisa que a gente precisa sacar. A mídia, ela trabalha com engajamento. Então, uma das estratégias é fazer o público se incomodar mesmo com a notícia-alvo, né? A gente tem um público-alvo em si. Eu quero atingir o máximo de pessoas que eu consigo. Se eu colocar uma chamada na minha notícia que consiga pegar vários grupos sociais diferentes, eu consigo fazer com que essa notícia vá para vários lugares. Se a gente ainda pegar uma cultura brasileira que não lê a reportagem, mas lê bastante as chamadas, né? Aquilo que a gente vai ter ali dos títulos das reportagens, a gente vai ver que isso é ainda mais significante. Se eu colocar, por exemplo, estudante de veterinária pegou cobra e soltou no mato perto de um shopping, pessoas elas vão falar, por que não chama de traficante? Outras pessoas vão falar, porque ele é branco rico e ele não vai conseguir fazer isso. Isso tudo tá certo, tudo bem? Isso tudo tá certo dentro das nossas discussões. Existem questões sociais que vão fazer com que a mídia não tome a mesma proporção diante de classe, gênero, etnia, essas coisas todas assim. Só que a gente também tem que ver que isso é uma estratégia do ponto de vista de comunicação, porque se atrai público diferente. Essa estratégia, inclusive, está sendo utilizada por boa parte de plataformas de streams, tá? Mas a gente entra nesse assunto outro dia, fica aí a curiosidade para você ver um próximo episódio quando a gente falar sobre isso. Vamos aqui no Aprova Fundeb Integral, na posição número 5, e esse é um dos assuntos mais legais. Você que está me assistindo agora, sabe uma coisa muito da hora. Em 2014, o Brasil aprovou pra gente uma associação no qual a gente conseguiria destinar 10% do PIB, sim, 10% do PIB, Produto Interno Bruto, até 2024 para a educação brasileira. Só que vocês vivenciaram a educação brasileira, vocês vivenciam o Brasil, e a gente não conseguiu passar muito bem ainda dos 7%. Existia uma previsão que em 2019 a gente chegaria no meio ali, nos 7%, vamos dizer assim, só que a gente já chegou num investimento muito alto. Só que esse investimento ele não pode parar. E a gente cria também um Fundeb, que ele era temporário, mas a gente quer que ele se torne permanente nessas discussões. A gente tem hoje um entendimento que 40% do investimento das escolas públicas, eles estão destinados diretamente a esse Fundeb. Alguns estudos até do ano passado apontavam uma margem de 63%, né? Mas a gente fala no geral em torno de estados, municípios e assim vai. Então é de suma importância que a gente tenha esse Fundeb aprovado integralmente para que a gente consiga ainda garantir esses investimentos na educação, principalmente em locais que às vezes o escoamento público dos recursos não chegue. Como a gente tem uma divisão entre União, estados e municípios, é comum que os municípios eles vão ter menos recursos para esses investimentos. Então a gente precisa garantir com que esses investimentos estruturais sejam feitos, não somente para construir as escolas, mas como capacitar profissionais e também fazer com que o ambiente educacional entre comunidade escolar e a eficiência da educação se concretize.
Então esse Fundeb seria muito legal de ser aprovado, tomara que seja aprovado. Aqui vocês estão vendo algumas pessoas falando, alguns políticos falando e tudo mais. E é uma pauta muito legal para a gente na atualidade. Existe uma dinâmica também de discussão das nossas formas de atuação que a gente precisa sacar. Porque aprovar o Fundeb nesse momento é necessário. É uma pauta social, mas a gente precisa discutir qual é o objetivo do Brasil em si. Esse Brasil que ele ganhou a eleição em 2018 com um cunho mais liberal, será que ele tem essas preocupações socio-desenvolvimentistas ou progressivas, né? Então a gente precisa entender se esse Brasil de fato ele vai acontecer dentro dessas relações. Muito legal as notícias até agora, né? Esse top 5 aqui tá maneiro. Deixa eu ver, mudou alguma coisa aqui. É isso, né? Esse foi o primeiro reagindo ao top do Twitter aí pra você. Espero que tenha sido legal, espero que tenha sido divertido, espero que você tenha aprendido alguma coisa. Espero também, caso você não tenha aprendido nada, que você só tenha se divertido mesmo. Então, comenta aí o que você quer. Na próxima semana a gente vai fazendo aí as nossas formas de atuação dentro dessa análise. E é isso, tchau galera, beijocas, blue!